Ontem, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que poderá propor ao presidente Lula a revisão da decisão que extinguiu a chamada taxa das blusinhas, caso o governo federal identifique que o aumento das importações esteja prejudicando a indústria nacional, um assunto que se arrasta aí já há algum tempo. Agora, Berenice, no entanto, a preocupação de Durigan no momento, ao que tudo indica, não é com um assunto econômico, mas é em sair em defesa de Lula, assim como ele fez ontem, em uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, chamando o Milei de palhaço. A gente vai ouvir agora o que comentou o Adalberto Piotto durante o programa Oeste Sem Filtro sobre esse episódio. Vou lembrar o Dário Durigan, coisa que obviamente ele sabe. Ele não é tão desinformado assim. O Milei recebeu uma Argentina da esquerda kirchnerista que acabou com o país. O Milei tem que ser comparado com os números que ele recebeu, e todos estavam muito piores do que estão agora. Comparar o Brasil e a Argentina nessa é de uma desonestidade intelectual que realmente afronta a inteligência de todos nós. Vamos comparar o Lula com o início do mandato? Vamos lá, 54 bilhões de superávit, 3 anos e meio, dados do governo Bolsonaro, 3 anos e meio de déficit. Qual é a resposta dele para o déficit estrutural que o governo Lula está colocando agora? Qual é a resposta do governo Lula em relação, por exemplo, ao aumento de população de rua? Só nos 3 anos e meio do governo Lula, quase 100% de aumento de população de rua. Dados oficiais. Sabe de quem é, ministro? Do CadÚnico, órgão oficial do governo. Vamos comparar todos esses números, a recuperação econômica do país, o ambiente econômico positivo, atraindo investimento estrangeiro. Qual é a situação agora? O investimento estrangeiro no Brasil, o Brasil foi um dos exemplos de recuperação econômica pós-pandemia e apesar da guerra da Ucrânia. Sem nenhuma guerra, até o ano passado, agora tem essa do Irã, e convenhamos, é bem diferente do que aconteceu lá na Ucrânia, lá foi muito pior. O governo Lula não teve nenhum crescimento importante, por exemplo, no investimento estrangeiro. Em tudo o Lula piorou. Inovação, competitividade, uma série de coisas. Compara o Lula com o Bolsonaro. Essa é a comparação que os brasileiros querem ver. E compara o Milei, se ele quer comparar o governo do Milei, tudo bem, compara com o que ele recebeu na Argentina. Pega o tamanho da inflação de antes e de agora. Essa comparação é muito manipuladora, é tão pretensiosa, mas ela ofende a inteligência de todos nós que pensamos. Todos nós que vemos a realidade aqui. Vamos falar do presidente que cuida dos pobres, segundo ele. Pega lá, pega a realidade do morador de rua. Mora numa cidade grande, veja como aumentou a população de rua hoje. Mas pega inovação, por exemplo, pega uma série de coisas, nível de inflação. Veja quanto custava a comida lá no final do governo Bolsonaro, quanto custa agora. Veja como estava a situação do agro e quanto ele, obviamente, hoje tem problemas com relação estou falando de produtos que você usa nas plantações aqui, estou falando de coisas agrícolas, me perdoe agora, está me fugindo o nome agora, em que você coloca para poder plantar... Insumos agrícolas, todos estão mais caros porque faltou negociação do governo brasileiro. Então, essa comparação que ele faz, mas os nossos números estão melhores do que os da Argentina. De fato, se você pegar pelo número objetivo, sim. Agora, o seu governo herdou um governo melhor ainda. O Milei está recuperando a Argentina de dezenas de anos de estrago econômico, com uma rápida parada ali em relação a um governo que teve durante 4 anos. O resto foi uma desgraça kirchnerista. E sem contar todas as crises que a Argentina se colocou, sempre ao lado da esquerda. Então, essa comparação não vale. O ministro da Fazenda tem muito mais coisa para fazer, a começar de tentar resolver os nós econômicos que o governo Lula criou. Nós estamos hoje nos caminhando por uma crise fiscal imensa. Aliás, o Alexandre Schwartzman publicou recentemente, o Brasil está tentando repassar, tentando rolar a dívida brasileira, está pagando 8% sobre os títulos da dívida brasileira. 8% de ganho real, acima da inflação. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos pagam 2,5%. E mesmo assim o Brasil não está conseguindo rolar a dívida, porque tem papéis que colocam no mercado e o mercado desiste do leilão porque não interessa. Porque tem crise de confiança hoje na economia brasileira, na economia do governo Lula. Especificamente, foi bastante incisivo, bem direto ao ponto. Daniel, 2 jornalistas que têm um comportamento elegante, você e o Piotto. Olha a forma como o Piotto se apresentou. Ele não apenas explicou a questão da economia, ele deu uma aula de estudo comparativo. Para começar, quando ele se referiu ao Dário Durigan, ele disse, olha, como é que você está fazendo uma comparação com coisas que são
inadequadas, ou seja, coisas que são não de natureza diferente, mas são de universos distintos. A comparação que deveria ter sido feita é como que o Milei recebeu o governo e como que o Lula recebeu o governo. A comparação é entre as situações em que eles receberam os seus governos, e a comparação tem que ser feita desta forma e não de um país com relação ao outro, porque vocês estão vivendo situações distintas. Ora, o Brasil... O governo anterior entregou para o governo atual o Brasil com superávit, com as empresas estatais com lucro. O governo argentino, o Milei, recebeu a Argentina quebrada, pobre, jogada ao lixo. Isso sim é uma questão de ter sido colocado. O que o Piotr fez foi uma análise comparativa. É isso que se chama estudo comparativo, ministro. Se o senhor quiser fazer, faça, mas faça da forma correta. Não faça para narrativas de campanha. Isso está inadequado, isso é errado, isso é sujo, isso é o que há de pior em termos de estudo e em termos de informação da sociedade brasileira. E tem um pior, hein? A Argentina, o Milei recebeu, sabe qual foi a grande preocupação do Milei? Fazer uma coisa que os economistas chamam de rebote estatístico, para ver como não tem como você fazer a comparação. O que é o rebote estatístico? Não é que você faz um crescimento 100%, 20%, 40%. É que você está tão abaixo de zero que o teu crescimento é para chegar no zero. Porque foi assim que ele recebeu o governo da Argentina. E vem o nosso ministro fazer uma comparação dessa natureza. Vai estudar, ministro, com todo respeito. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.